Bem, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diga assim: e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém? Não é tão amém, né? Uma espada atravessando a alma, você tem dificuldade de dizer amém, não é verdade? Mas está escrito. Bem, essa introdução, eu queria te falar algumas coisas. A nossa vida, irmãos, ela passa pelo menos por 4 estágios, e você já sabe disso. O primeiro estágio é o nascimento, você nasceu. Alguns não sabem como que aconteceu esse processo, por estar até vivos hoje, mas aconteceu. Quando você ouve a história, meu Deus, como é que eu nasci? Que coisa doida era a minha família, que conflito, que caos, mas você nasceu. O segundo é o desenvolvimento, você vai crescendo. O terceiro é envelhecimento, você vai envelhecer, jovem. Adolescente que está aqui, que está se achando aí, né, o maromba, o lutador, não é verdade? O jovem aí, a menina, né, sou top. Pois é, vai envelhecer, não é verdade? E vai morrer, é a última condição. Olha para o teu vizinho e fala assim, ó: você um dia vai morrer. Que não seja hoje, amém? Mas uma hora vai chegar, tua senha vai ser chamada. Uma hora a tua senha vai, ó, 42, João Brito, foi, ok? Esse é o ciclo natural da vida, irmãos, natural. Eu queria que você pensasse em um arco agora. Pensa em um arco que começa no seu início ali. Esse arco ele vai indo ali na parte do meio que se distanciando. Já viu isso, aquele arco? Ele vai ampliando. De repente chega em cima, ele vai fechando de novo. Pois é, começou tão bonitinho, foi alargando e de repente fechou. Pensa nessa, tem essa visão, tem essa imagem, fica mais fácil. É o começo, começa a absorver as coisas, vai aprendendo as coisas. Depois vai fazendo a curva, que é o desenvolvimento. E depois ele se fecha, ou seja, se conclui. É interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer isso no final, preso, escrevendo a carta para Timóteo, que também para a igreja, e vai dizer: olha, quando eu fui preso, ou estive sozinho nas minhas discussões, não apareceu ninguém esteve comigo. Ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você vai concluir a sua jornada com fé. Diga glória a Deus. Amém. Tirando, irmãos, a parte espiritual, eu queria que você entendesse algo aqui. O que você gostaria de ver antes de morrer? Porque se eu falar espiritualmente, eu quero ver a glória de Deus. A gente vira espiritual, tem hora, né? Dia 25 de dezembro, então, todo mundo fica um santo. 24, né? E 25,
Já começa. 31 pede perdão do que fez o ano inteiro e promessa para o ano seguinte. No dia 2, já atropela tudo de novo. Não é verdade? Aqui não tem isso. Glória a Deus. Mas pense agora aí, o que você gostaria de ver antes de morrer? Já pensou? Ô pastor, não estava preparado. Pensa. Porque essa pessoa aqui, interessante, Simeão. Muito interessante. Bem, se eu fosse falar do âmbito natural, ou também espiritual, eu quero ver as minhas filhas bem casadas. Eu falei, Senhor, eu tenho orado por isso. Senhor, separa 2 homens, mas do fogo de Deus, porque se não for, não vai nem chegar perto, está entendendo aí? Eu vou mandar fogo. Tem que ser de Deus. Glória a Deus, mães. Pais, amém? Tem que ser assim. Achei tão interessante, um dia desse, uma mãe me mandou uma mensagem, assim, pastor, minha filha, assim e tal. Eu falei assim, minha irmã, vai saber quem é esse rapaz aí. Falo mesmo, não vou ficar fiscalizando a vida dos outros, mas vai ver, vai saber quem é. E isso é bom. Por quê? Porque nós estamos cuidando. Então, talvez você tenha dito tantas coisas aí no seu coração. Eu quero ver meu casamento restaurado. Eu quero ver minha mãe convertida. Eu quero ver, eu quero casar. Eu quero ver, né, o meu filho voltando para Jesus. Tem tantas coisas que a gente gostaria de ver. Mas, lendo e relendo essa passagem de Lucas, meu coração ele foi tomado de um temor, pelo simples fato de alguém receber uma palavra dizendo, antes de você morrer, você vai ver Jesus. Quem aqui já viu Jesus, já teve uma experiência com Jesus? Fale assim com a mão. Que bênção. Outras pessoas não. Mas você pode ter essa experiência com Jesus hoje, amém? Lucas 2, 26, o verso que me chama a atenção é, fora-lhe revelado pelo Espírito, que é verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade. Que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E diante desse versículo, a resposta que domina o meu coração, é o meu anseio para ver esse cumprimento da promessa nas vidas que eu converso. Às vezes, pessoas que estão com saudade do Cristo, de rever o Cristo, ter uma experiência com o Espírito Santo. Às vezes nós separamos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas você não precisa separar. Você pode dizer, olha, Ele é meu Pai. Ele é meu Senhor, o meu irmão mais velho. E Ele é o Espírito que me guia. Você não fez nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa. Você não fez distinção. Você sabe que cada um fez uma obra, mas você não fica trabalhando nas diferenças. Coexistentes, iguais, diante da sua divindade. E pelo cumprimento dessa promessa, eu creio claramente que esse é o anseio de Deus. Ver a sua família na declaração que Josué declarou. Eu e a minha serviremos ao Senhor. Agora é claro, nós não podemos determinar para Deus que Ele salve alguém. É o Espírito que convence. Mas eu posso clamar. Tem uma música linda, né? Posso clamar. Eu não viu? Você conhece. Só porque estás comigo. Amém? Vamos parar por aqui, senão o pessoal do louvor fica tudo ali, né? Pedindo para a gente parar de cantar. Então eu tenho 3 coisas para te falar. Primeiro, uma profecia, o cumprimento e uma missão. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você anseia ver e contemplar o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida? Você anseia isso mesmo? Olha para o lado e fala assim, eu quero ver a promessa do Senhor se cumprindo em você. Eu creio que vai acontecer, amém? Em primeiro lugar, as profecias da vinda do Senhor Jesus. Irmãos, é impressionante, pessoas que duvidam do Novo Testamento, e há pessoas que duvidam do Antigo Testamento. E isso é importante você saber que as profecias do Antigo Testamento, elas trabalhavam e trabalham com apontamentos, em específico, a vinda do Messias, a vinda do Cristo.
Por quê? Porque o nascimento de Jesus, ele não foi um acidente de percurso. O nascimento de Jesus, ele foi um agendamento celestial. E precisa ficar claro no seu coração. Não foi porque Adão pecou que Cristo realmente colocou lá o tênis, a chuteira e falou assim, ó, estou indo, vou ter que ir lá na terra. Me chamaram lá. Não, isso estava no coração de Deus. É claro que Adão e Eva optaram em desobedecer. E no planejamento eterno, Deus, a Bíblia vai dizer isso em João, e Paulo vai falar isso também, que ele já existia antes da fundação do mundo. Então, o mundo passou a ser mundo por meio da palavra de Deus, da ordem de Deus, haja luz e houve luz, e por meio de quê? De uma ação da palavra com o Espírito de Deus. O Espírito pairava sobre a face do abismo. Mas o mundo tinha o quê? Caos. Então, diante de um caos, uma palavra foi liberada, o Espírito está pairando sobre as águas, e de repente começou o quê? O mundo, começou a construção. E nós, se falarmos em termos humanos, Jesus na manjedoura, ele era um frágil bebê. Você olha para a cena, e humanamente falando, você vê um bebezinho. Mas, irmãos, grave isso. No que se referia ao céu, era o centro do poder da majestade divina. Ao olharem para Jesus, acharam um bebê bonitinho, como o da Karen, né? Está ali. E todo mundo fala, nossa, que bonitinho, que bebezinho. Mas no planejamento espiritual, não era simplesmente um bebê. Era o Deus encarnado. Era o Deus todo-poderoso. Glória a Deus. E ele vai nascer em Belém, seus pais terrenos, José e Maria, você conhece a história. E nesse tempo aqui, de Cristo nascendo, quem dominava era o Império Romano. César Augusto era o governante. Deus está no controle, nós sabemos disso. E é interessante porque Maria e José vão percorrer 130 quilômetros que separavam Nazaré e Belém. Então eles estão andando, eles estão caminhando, chegam naquela região. E a cada 14 anos, o governo romano realizava o censo com fins militares e fiscais, e todos os homens judeus tinham que voltar à cidade de seus antepassados para registrar seu nome, ocupação, propriedades e família. Então, eles precisavam sair dessa região para ir até a região de origem dos seus antepassados e fazer esse censo, esse processo que era um decreto. Mas olha só, ao declarar a Bíblia falando que ele viu, ou que ele morreria só antes de Cristo se revelar, nós temos uma palavra que foi liberada, uma promessa. E quando eu agarro isso aqui, eu lembro de Lucas 1:38, quando Maria vai dizer, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Alguém disse para Simeão, olha, você, que foi o Espírito Santo, você, antes de morrer, verá Jesus. Isso foi uma palavra do Espírito. Agora, quando o Espírito Santo vem, o anjo vem e fala com Maria, qual a resposta que Maria dá? Que se cumpra em mim conforme a palavra de quem? De Deus. Então, quando a gente começa a entender algumas coisas na palavra de Deus, a gente vai percebendo que a vida dessa mulher, Maria, mãe de Jesus, ela faz parte de um planejamento de Deus. Deus fala isso lá em Isaías. Ele vai nascer e qual seria o nome dele? O Emanuel, o Deus conosco, príncipe da paz, estrela da manhã, o conselheiro. Então Maria, ela não tinha poder de gerar um filho, até porque ela era virgem. Mas o Espírito Santo novamente entra em ação e gera Jesus no ventre de Maria. Eu quero que você comece a conectar esse quebra-cabeça. Por quê? Porque a gente olha para isso em uma declaração de que ela ainda não era casada, de que ela era virgem, e todo esse processo que o Espírito está gerando vai culminar em o que? Em um nascimento. E aí ela diz, que se cumpra em mim a tua palavra. Agora deixa eu falar uma coisa, quando Deus fala com a gente, quando Deus dá um decreto para nós, muitas vezes nós dizemos essa frase, que se cumpra em mim o que o Senhor está dizendo. Quando é fácil,
A gente até fala, mas aí vai lá e dá outra face. Que se cumpra no outro, né? Que não, dá uma semente, abençoe alguém, abraça aquela pessoa que te feriu. Não, mas essa palavra não vai se cumprir em mim. Eu não quero essa. A gente faz seleção, ou a gente faz escolha das palavras. O que é de Deus é bom porque é a palavra dele, mas tem que passar por um crivo. Amada igreja, quando Deus fala, você crendo ou não, vai acontecer. Maria podia dizer, não, Senhor, sem chance. Ela seria a mãe. Então, quando eu começo a entender isso, essa frase, ela pode ser dita por nós hoje. Você pode levantar sua mão assim bem alto, fala assim: Deus, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Amém? Irmãos, são mais de 250 vezes a expressão palavra do Senhor na Bíblia. Agora são mais de 2.600 vezes a expressão assim diz o Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa é Deus falar, outra coisa é você dizer, assim diz o Senhor. Porque às vezes nós dizemos assim diz o Senhor, e Deus não disse nada. Deus está me dizendo algo, disse mesmo. Agora, quando Deus fala, tenha certeza de algo, não tem como dar errado. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham temor a Deus. Então eles diziam, assim diz o Senhor. Algumas vezes Deus já me usou dessa forma. Tinha que trazer um recado, alguma situação para alguém. E quando a gente fala, assim diz o Senhor, como Davi, eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, é diferente. Golias já ficou lá daquele jeito. E Deus já está vindo com força para cima do Golias. Então, há uma grande diferença entre o que você fala e o que Deus falou. Amém até aqui? Bem, as profecias da vinda de Jesus, Deus prometeu que o Salvador seria um ser humano e não um anjo. Se você ler Gênesis 3,15 e Hebreus 2,16, você vai ver isso. Ele prometeu que ele seria humano, não um anjo. A Bíblia também fala em Gênesis 12, números 24, que ele seria judeu e não gentio. A mesma Bíblia diz que ele viria da tribo de Judá. E a palavra Judá significa louvor. Então é diante desse cenário que a gente começa a ver alguns apontamentos do Antigo, vindo um anúncio de que Cristo viria, que ele chegaria. Em Isaías 7, vai dizer que ele nasceria de uma virgem, 7,14. Da família de Davi, segundo Samuel 7, de 1 a 17. Agora presta atenção, em Miqueias 5,2 vai dizer, em Belém, a cidade de Davi, o pão da vida, nasceria na casa do pão. Ou seja, são apontamentos cujos nomes vão se conectar na nova aliança com a sua chegada. Quem é o pão da vida? Porque você sabe hoje. Mas Miqueias está falando muitos anos antes sobre isso. Eu vou mais longe ainda, o Gênesis, o Moisés que escreve o Pentateuco. Eles estão declarando que aquele que viria, ele seria da família, seria judeu, ele seria aquele que resolveria o problema do maior problema do mundo, ele seria chamado de casa, ou aquele que é o pão da vida, água da vida. João Batista, o precursor de Jesus, ele vai aparecer, filho de Isabel e de Zacarias, ele vai dizer, olha, eu só vim anunciar o reino de Deus porque ele está chegando. E aí quando João Batista vê o Cristo, vê Jesus, ele fala para os discípulos dele, olha, esse é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E João Batista não fica com crise com os seus discípulos de seguirem Jesus. Pelo contrário, o João Batista fala assim, vão e sigam ele. Vocês precisam segui-lo. E aqui, irmãos, parece uma coisa simples, mas muitas vezes nós olhamos para esses textos e nos acostumamos com eles. Porque a profecia, ou o espírito de profecia, as declarações proféticas, elas tinham e têm um cunho, qual, pastor? De focar numa pessoa, o Cristo. E aí a grande pergunta é,
Nós hoje estamos anunciando um Cristo que virá pela primeira vez ou pela segunda vez? A segunda vez. E será que nós estamos com esse mesmo espírito de profecia, declarando assim, olha, ele vai voltar, porque o verbo mudou, a posição mudou, a condição mudou. João Batista às vezes assim, olha, ele vem, só que o que acontece? Cristo já tinha nascido, ele chegou, e aí como é que faz agora? Agora, irmãos, nós não vamos falar assim, olha, Cristo veio, só, Cristo voltará. E é aí que eu quero que você agora entenda isso nessa noite. Há uma responsabilidade nossa de seguirmos essas profecias, não dizendo que ele voltará para morrer numa cruz, para trazer a redenção, mas ele voltará para fazer o quê? Buscar a sua igreja, a sua família espiritual. Pastor, eu já sei de tudo isso. Pois é, irmãos, só que nós às vezes não estamos profetizando, nós não estamos falando, nós não estamos declarando. Ontem pela manhã, meu pai me chamou, falou assim, meu filho, estava aqui no posto perto, e conversei com o atendente, e ele confessou Jesus. Falei, pai, que bênção. Ele falou assim, já peguei o número, já passei para o Erics. O Erics mandou mensagem para ele ontem mesmo, o rapaz respondeu já. Meu pai ficou tão feliz. Você está entendendo a conexão? Por quê? Porque alguém parou no lugar e não ficou só ali. Está cara a gasolina, né? É esse governo, né? É difícil, né? Estou desempregado, né? Não, ele entendeu um momento de dizer assim, meu amado, como é que está a sua vida? Eu achei tão interessante, a pessoa estava lá em São Paulo, e a pessoa, o senhor precisa de mais alguma coisa? Eu disse, eu preciso. Ela, o quê? Saber como é que está a sua vida com Jesus. A atendente, irmãos, começou a chorar na minha frente. Eu falei assim, olha, eu não estou nem no meu destino, eu não estou nem na minha cidade, mas eu só passei aqui, Deus mandou eu parar aqui para te dizer que Ele está voltando, e Ele quer resgatar você. Quem está entendendo isso aqui, amém? É o espírito de profecia, é a igreja dizendo assim, Ele vai voltar, e aí João Batista diz assim, olha, Ele está vindo aí, hein? E o que a igreja pode fazer hoje? Olha, Ele está vindo aí, olha para o teu vizinho e fala assim, Ele está voltando aí, Ele está vindo aí, hein? Então qual é o posicionamento nosso? Viver de qualquer jeito? Não. Aqueles que já são salvos, permaneçam ali alinhados com o céu, com o Espírito Santo. E aqueles que ainda não são, você tem a oportunidade hoje. Eu quero esse Cristo. Antes de eu morrer, o meu maior prazer é vê-lo. Eu preciso vê-lo. E a gente vai ver isso aqui na vida de Simeão. Os apontamentos proféticos a respeito de Jesus revelam a honra que o Pai lhe deu. O Pai promoveu o Filho, levantando patriarcas e profetas para anunciarem a sua vinda. Presta atenção. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, levantou patriarcas, profetas, desenvolveu imagens, inclusive, como tabernáculos, tenda, o templo de Salomão. E isso eram o quê? Figuras também, desenhos que apontavam aonde? Para quem? Para o Cristo. Então tudo que estava no Antigo Testamento, Paulo diz que era o que? Sombra. Chega um momento que sai da sombra e começa a se revelar a sua plena pessoa. Alguém está falando de você lá naquela rua, de repente você chegou, a pessoa fala assim, estou falando dele aqui, olha, você acabou de... Quem teve essa surpresa, né? Está falando lá do João, né? João Binotto, João Binotto, uma benção, oh glória, esse rapaz valoroso, esse menino de ouro. Aí está falando, de repente chega o João. Aí a gente até brinca, né? Chega, o assunto chegou. Ei, vai ser lindo você começar a falar de Jesus, o assunto ser sobre Jesus, e quando Jesus chegar, você fala assim, olha que a gente estava falando dele, que benção. Não é lindo isso, irmãos? Mas sabe por que a gente não fala mais? Porque a gente está falando do assunto chamado terra. A gente fala das dores, dos problemas, das lutas, do pneu que fura, do outro que traiu, do governo isso, da polícia isso, do bandido isso, do pastor aquele, daquele outro, daquela esposa, daquela mulher, daquele parente, daquele sapato que quebrou. A gente fala de tudo. A gente não fala da essência. A gente não fala do evangelho.
O nascimento de Jesus e as pessoas que foram atraídas até ele me mostra algo lindo. Todos estão apontando. Aí Cristo nasce. Aí você fica assim, o que aconteceu quando ele nasceu? Está todo mundo anunciando, irmãos. Quando ele nasceu, o que você acha que aconteceu? As pessoas queriam vê-lo. As pessoas queriam saber como é que ele era. É uma criança normal, não é? Tem 5 dedos. Como é que é essa criança? Como é que é essa pessoa aí? E aí é interessante por quê? Porque 2 Coríntios 8:9 vai dizer assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 1 Timóteo 3,16, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Então a gente começa a perceber que o seu nascimento vai atraindo pessoas. O anjo Gabriel traz o recado a Maria, e aí a primeira proclamação do nascimento de Jesus foi feita a um grupo de pastores desconhecidos. Os pastores agora estão chegando, eles vêm à margem da sociedade de Israel, e aí você vai vendo os magos que vão até Jesus, pastores, os magos, e alguns vão falando ali, os 3 magos, irmãos, não tem como falar quantidade, porque eles vão chegando. Bíblia que não trabalha com o versículo que não tem quantidade, não diz que era não declara uma quantidade, estavam chegando. Então esses pastores estão ali, os magos estão chegando, os astrólogos, a estrela de Belém brilha no céu, e os astrólogos, irmãos, eram as pessoas mais improváveis para irem até Jesus, porque eles estavam olhando para o céu, mas olha a dinâmica de Deus. Eu vou atrair aqueles que estão na terra, anjos, os pastores, eles vão ficar conectados, mas eu também vou atrair aqueles que estão olhando e lendo as estrelas. Astrólogos liam as estrelas, o que está acontecendo no céu. Aí está vindo uma estrela, a estrela de Belém. Amém? Está vindo, e aí o astrólogo fala assim, peraí, aquela estrela é diferente. Aquela estrela é tão diferente que a gente precisa seguir ela. É a dinâmica que Deus usou para atrair até os improváveis que iriam até o Cristo. E aí quando a gente olha para essa história, para esse contexto, a gente percebe que os sábios estudiosos, que eram os astrólogos, eles estão sendo guiados por uma estrela, indicando o rei. E eles vão presentear Jesus ali também, vão levar presentes para Jesus. Pessoas que vão levar ouro, incenso e mirra, representando o que é o ouro? A realeza de Jesus. Não conheciam Jesus, mas estão honrando. Não conheciam Jesus, mas levam incenso. O que era o incenso? A adoração a Deus, a adoração a Ele como Deus. Eles estavam levando um presente que simbolizava isso. Mas eles vão levar a mirra. Olha o que a mirra simbolizava: o sofrimento e a morte que ele enfrentaria. Mirra era usado no embalsamento de mortos e como óleo de unção, sendo associado à sua humanidade e sacrifício. Os presentes que estavam sendo levados por essas pessoas estavam dizendo, inclusive, o que Jesus Cristo iria passar. Ei, irmão, você nasceu, o pessoal levou fralda, roupinha, macacãozinho, né, chupeta, mamadeira. Chega os presentes. Alguém te entrega presente apontando para a tua morte? Alguém vai entregar presente para você, dizendo assim, olha, esse presente aqui, é já pensando o seguinte, você vai sofrer muito. Alguém faz isso? Não, não faz, irmãos. Mas o simbolismo desses presentes também apontavam para onde? Diga, cruz. Cruz. Isso já mostra para nós algo muito forte aqui nessa noite. Desde o nascimento de Jesus, e isso é óbvio que vem antes, porque ele já foi para a cruz antes da fundação do mundo, mas quando ele nasce, quem vai chegando perto dele, o Herodes quer matar ele,
Os presentes que chegam, uma parte tem um simbolismo que é apontamento para a morte. Quando Jesus Cristo vem ali naquele jumentinho, alguns estudiosos, e a gente vê isso na internet, quando ele senta no jumentinho, entrando em Jerusalém, tem um símbolo da cruz nas costas do jumento. Do início ao fim, amada igreja. Os apontamentos proféticos, era do nascimento de que ele viria, mas do início ao fim, havia também o quê? Um destino para Jesus chegar. E deixa eu te falar algo nessa noite. Foi o Pai que declarou pelos profetas e patriarcas que ele nasceria, mas foi o mesmo Pai que declarou sobre os profetas e patriarcas de que ele tinha um endereço, cruz. Você, quando teve o teu filho nascido, você falou assim, você vai para a cruz. Não. Você falou assim, você vai ser um grande empresário. Aliás, você vai ser uma pessoa maravilhosa. Você não fala assim, ó, você vai ter que ir para a cruz. A gente não fala isso. Não é o quê? Não é doce, não é verdade? É amargo. É estranho. Mas eu quero hoje, irmãos, que nós entendamos aqui algo. O próprio Pai fez com que homens e mulheres, pessoas, entendessem e falassem de que ele não só iria nascer, mas tinha um destino já escrito para ele. Isso tem a ver com a gente. Ele foi consagrado pelos seus pais. Jesus foi até o templo. Ele faz a circuncisão no 8º dia, sinal da aliança de Deus feita com Abraão. E aí você tem a consagração. Quando completou 40 anos, Maria e José tiveram que ir ao templo para realizar rituais de purificação, que está lá em Levíticos 12. Então você tem inúmeros apontamentos. Você tem no céu a estrela, você tem o apontamento para os pastores, você tem apontamento de várias formas. E Jesus nasce. E Jesus agora está na terra. E aí, em segundo lugar, esse homem Simeão, e os cumprimentos da promessa que Deus tinha para ele. O que acontece nessa história? O nome Simeão significa ouvinte. Assim como Zacarias e Isabel, Simeão e Ana faziam parte do remanescente judeu fiel, que aguardava com ansiedade a vinda do seu Messias. Havia uma expectativa no povo de Israel, o povo judeu, de que viria aquele que iria fazer o quê com o império? Destruir, estabelecer um novo reino, uma nova cultura, porque o povo não queria mais ser escravo, refém de impérios. Eles queriam o quê? O reinado de Jesus, ou o reinado do Messias. Só que muitos pensavam de uma forma equivocada, que o novo rei viria para destruir tudo, e somente eles iam ficar ali, e estava tudo bem. Esse homem Simeão, homem justo, piedoso, ele estava esperando a consolação de Israel. E essa consolação refere-se à mensagem messiânica de esperança. Simeão pôde experimentar isso quando ele viu e pôde segurar Jesus. Eu quero que você entenda algo. Havia uma promessa para esse homem. Olha, você vai morrer só depois que você ver o Cristo. Irmãos, o Cristo nasce. O Cristo é levado para esse homem chamado Simeão, o ouvinte. E de repente, ele pega Jesus na mão. A promessa se cumpre. Qual é, ou quais são as promessas que nós estamos ansiosos para que se cumpram hoje? Qual é o desejo do teu coração e do meu coração para os dias atuais? Irmão, tem gente que está desesperado para ser rico. Outros estão desesperados para casar, arrumar um namorado. Outros desesperados para arrumar um emprego. São os desesperos da vida. Só que o que eu quero trazer para você é que não há nada mais essencial do que uma vida ter um encontro com Jesus, o Salvador, antes que venha a morrer. A gente estava vendo sexta-feira o impacto de evangelização em Curitiba, na praça, 3.000 jovens adolescentes, gritando e cantando sobre Jesus, coisa linda, um despertamento, já aconteceu, está fluindo, mas Deus quer usar você.
Como é lindo a gente ver, irmãos, o nascimento de uma criança e apresentando aqui no templo, não é verdade? Agora, irmãos, é muito mais poderoso quando Cristo nasce em alguém. É interessante que o Espírito Santo moveu Simeão até o templo e ali teve o encontro. O ouvinte, ele ouviu o Espírito, ele vai ao templo, ele vê o Cristo, ele pega o Cristo na mão. E é interessante porque Simeão, ele vai levantar. E esse movimento de levantar e abaixar é um movimento de ele é e deve ser o exaltado. Mas quando o movimento desce, ele seria aquele que iria morrer. O movimento é exaltado, glorificado. Como é lindo a gente apresentar o bebê, ele não chora, claro, e você apresenta ele assim de mãos erguidas. Mas, irmãos, não significa que está salvo. Haverá um momento que esse bebê vai descer das mãos, ele vai desenvolver, ele vai caminhar. E a grande questão é, quem é que vai cuidar dessa criança? Quem é que vai investir nessa criança? Quem é que vai apontar o destino para ela? Quem é que vai orientar essa criança? Então é fácil, quando criança a gente levanta e exalta, a gente glorifica. Mas como é tão importante você entender que essa criança precisa entender uma missão, entender os princípios de Deus. A gente exalta os filhos, irmãos. Olha, tem pai que não tem juízo, tem hora. O meu filho é maravilhoso. O meu filho faz tudo certinho. Aí o filho apronta na escola, o pai e a mãe vai lá e fala assim: não é meu filho não, porque eu conheço o meu filho. Você conhece quando ele está perto de você. Você conhece muito bem quando ele está aqui. Agora, você conhece quando ele está lá? Pastor, com certeza, que bom. Que bom. Porque algumas vezes na carreira paterna, quando chegou perto de mim, ou um aviso veio, se apresente à escola, papapá, reunião. Não, porque ela lá. Eu olhava para a mulher e falava assim: você não conhece essa minha filha. Minha filha é ungida. A gente faz isso. Aqui ó, eu. A gente tem dificuldade de falar assim: filha, você fez isso? Fiz. Não, você não fez. A filha fala assim: foi eu que quebrei, se não foi você, foi um negócio que caiu no chão. O carro está todo arranhado. Né? Quem arranhou esse carro? Daí a filha: fui eu. Não foi você, foi o bandido. Você não acredita, cara, porque é tua filha. Você acredita que toda a escola conspirou contra o teu filho e a tua filha, mas você não consegue acreditar que a tua filha pode ter tacado pedra na casa do vizinho. Quem é o filho? Quem é o pai aqui? O que ele fez? Ele quebrou o vidro. Não é meu não. Outro já faz assim. Não é meu não. Porque filho feio não tem? Não tem pai, né? É o ditado que está. Agora presta atenção nisso. Não defenda seu filho quando ele está errado. Corrija-o. O pai que corrija o filho é porque ama. Glória a Deus, irmãos. Eu estou com a igreja aqui comigo, amém ou não amém? A gente está... Eurico Miranda, quem não sabe futebol, Eurico Miranda foi presidente do Vasco. Morreu. Ó, foi lá para baixo. Foi mesmo, tenho certeza. O homem corrupto. O Eurico Miranda teve a capacidade de falar que um dia o dinheiro lá do jogo, como é que fala? A renda que fala? A renda. 100 mil, vamos colocar aqui. Aí ele estava, né, na linha vermelha, ou estava lá indo para casa, e alguém foi lá e parou o carro e levou o dinheiro todo. Pô, naquele dia, foi no pós-jogo. Aí o filho do Eurico Miranda, ele vai e apronta com o carro dele. Está em mídia, tá? Aí o filho dele, ele brigava com a Rede Globo, ele brigava com todo mundo. O Eurico Miranda odiava tanto a Globo que ele fez o final de um campeonato, ele colocou a logo da SBT sem a SBT saber.
Quando a SBT viu, não pode ter propaganda de canal de televisão. Naquele tempo não podia. Ele era muito doido. Mas eu quero chegar aqui no filho dele. Um dia ele entrou no campo de futebol para peitar o juiz, brigou com o juiz. Você lembra disso? O pessoal caindo do estádio lá, na João Avelange 2000, Vasco campeão, desculpa aí. E aí está todo mundo lá, né, caindo. O Eurico Miranda entra no gramado e fala assim, ó, vai continuar o jogo. Quem que está assistindo? O filho. Aí o Eurico Miranda vai lá, o filho dele é preso. O Eurico Miranda vai lá na delegacia e começa a peitar o delegado. Quem está assistindo? O filho. O que vai se tornar, irmãos, um filho desse? Eurico Miranda foi tomado de uma enfermidade, se não me engano, foi um câncer, e morreu. Você sabia que eu orei por Eurico Miranda se converter? Eu orei. Agora, irmãos, como é que o filho está vendo o pai? É isso que eu quero que você entenda hoje. Você talvez não tenha filho biológico, mas você tem pessoas que estão te assistindo, me assistindo, nos assistindo. Então, isso é tão importante para nós hoje, porque isso envolve educação, isso envolve princípios, isso envolve falar dele. João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Não fala só do que virá, fala do que vai acontecer também. Esse é o Cristo. Eu acho rico, porque quando eu olho para essa verdade, eu percebo que Simeão teve esse encontro com o Senhor aqui, ó, nas mãos. Fale assim com as suas mãos. Aqui, permaneça com ela erguida. Aqui, não tinha uma criança. No dia que a Neliane e o Felipe estavam tendo os gêmeos, que um morreu. E o outro já está em casa. Mas naquele dia eu levantei as minhas mãos e falei assim, essa criança vai ser apresentada aqui. E eu creio que esse mês nós vamos apresentá-lo. Já está em casa, alimentado. A mão começa a cansar, não começa? Tem gente que nem ergue. Mas no final desse culto você vai ver o que Jesus fez. Pode baixar. Você pode olhar para a sua mão e não ver um bebê, mas você pode dizer assim, Senhor, como o Senhor fez com Simeão, eu creio que o meu pai, que é alcoólatra, perdido, ele pode um dia levantar uma figura, é só figuradamente, ele pode dizer assim, eu te exalto, soberano Senhor. Quem crê nisso aqui? Nós temos que crer nisso. Ele está afirmando que já estava pronto para morrer. A expressão despedir tem vários significados. Eu estou falando isso aqui porque às vezes nós estamos olhando para o Cristo, e o Cristo, ele já estava andando com uma visão de se despedir, inclusive. Ele estava falando para os seus discípulos assim, olha, eu vim, mas vai ter um momento que eu precisarei ir. Ele estava dando os códigos. Amada igreja, quem é que nasce falando assim, olha, eu já estou aqui, mas uma hora eu vou morrer na cruz, eu estou aqui hoje, mas daqui a pouco eu não vou estar, vocês vão me ver agora, mas daqui a pouco vocês não vão ver mais. É incrível isso no coração de Jesus, eu estou devagar, eu estou forçando isso aqui, porque diante dessa verdade, o desejo de Jesus Cristo na terra não era chamar a atenção de glória para si, como um rei que viesse a dominar sobre todas as coisas. O que Cristo queria fazer, ele dizia assim, olha, eu vim aqui para servir vocês. Eu vou servir vocês, inclusive com a minha vida. É o gastar. É o pegar uma toalha, uma água, e uma bacia, ir lá e servir, lavando os pés dos discípulos. É pegar na mão do discípulo assim, olha, uma hora eu vou, mas enquanto eu não vou, vem cá, eu vou ensinar vocês, olha, assim que cura, é assim que restaura, é assim que perdoa. Ele vai ensinando no percurso da vida. E para mim isso é tão poderoso, porque Cristo ensinou para eles como que se liberta alguém preso.
Cristo ensinou para eles como é que se liberta alguém que estava endemoniado. Cristo ensinou para eles alguém que estava enfermo nos olhos e fez lá um lodo e colocou, e a pessoa passou a enxergar. Ele ensinou como é que trata uma viúva que perde ao filho. Ele foi ensinando no percurso. Olha, eu vou uma hora, mas enquanto eu não vou, eu vou estar fazendo alguma coisa, eu vou estar transferindo algo para vocês, igreja, entenda isso hoje. E pai e mãe que está aqui, vocês enquanto não foram, não vão, transfira algo para os seus filhos. Não pense só em herança, em bens monetários, mas transfira vida, transfira glória, transfira honra, transfira amor, transfira princípios, transfira o DNA do céu para ele. Amém, igreja? É isso que Deus está esperando de nós hoje. Mas, não só a vida de Simeão, em último, a missão estabelecida em Jesus Cristo. Cristo opera na vida de Simeão, Simeão é transformado, ali ele reconhece Cristo, a sua vida recebe a presença de Deus. E agora, como é que a gente fica com a missão de Jesus? Os versos 32 a 35 do capítulo 2, diz assim: luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está designado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Simeão, cujo Espírito Santo estava sobre, declara a Deus que está pronto, pelo simples fato de ter visto Jesus. Após seu louvor e adoração, Simeão começa a profetizar. Em sua mensagem, ele usou 3 imagens aqui. Então ele adora a Deus, ele exalta, ele usa 3 imagens. Primeiro a pedra, depois o sinal e depois a espada. A pedra é uma imagem significativa de Deus no Antigo Testamento. Olha a primeira imagem que ele vai destacar, uma pedra, uma rocha. É interessante porque ele vai fazendo menção dele, mas trazendo o passado. Porque a rocha na antiga aliança, a rocha lá com Moisés, era quem? Jesus. Jesus andou com o povo no deserto. Bateu na rocha, tocou na rocha, a rocha saiu. Quem é a água da vida na nova aliança? Você está entendendo a conexão? E o Gênesis 49, 24 vai dizer assim: mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Quando ele está falando pastor, P maiúsculo, rocha de Israel, R maiúsculo. Aqui já está usando uma imagem significativa de um Deus do Antigo Testamento, mas também um apontamento daquele que seria a rocha. A sua casa só conseguirá ficar de pé se ela estiver sobre a rocha. Mas ele usa também a imagem do sinal, que refere-se a um milagre, não tanto como demonstração de poder, mas como revelação da verdade divina. No Evangelho de Jesus, escrito por João, milagres são chamados de sinais. E você tem os 7 lá. Cristo é o milagre de Deus. E no entanto, em vez de se maravilhar com ele, as pessoas o atacaram e o amaldiçoaram. Seu nascimento foi um milagre, mas também foi alvo de difamação. O milagre é que o sinal apontava o quê? Para o milagre. Cristo nasceu de um ventre virgem. E ele é o milagre que realizaria os milagres. Então olha o que Simeão está falando assim, olha, ele é rocha, ele é pedra, mas ele também é um sinal, ele é um milagre. Mas irmãos, quando ele fala a espada, eu entro em crise, porque ele diz, foi somente para Maria. Diz a respeito do seu sofrimento como mãe do Messias, Maria iria sofrer. Ele está pegando os sinais e de novo apontando para frente, Maria vai sofrer. Mas não podemos, irmãos, comparar de forma alguma o sofrimento de Maria com o que Cristo sofreria. Tem gente que quer comparar e às vezes colocar Maria por acima. E eu preciso que você entenda isso.
Maria não foi para a cruz. Maria foi uma bênção, mas Maria não sofreu como Jesus sofreu. Você precisa entender isso. E agora, essa é a missão de Jesus, ir para a cruz. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, me ajuda. 1 Reis 17, de 7 a 16, coloca para mim. Nós estamos falando de um homem que teve um encontro com o Senhor. Mas andar na terra com a cabeça do céu não é fácil. Porque Cristo está andando na terra e a sua cabeça está no céu. Ele vai dizer que ele e o Pai, eles eram um. Eu faço a vontade do meu Pai. Então Cristo não iria para um lugar fácil. Presta atenção. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta em Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Diga assim: colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão e água. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos, diga isso comigo, 2 gravetos, para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. O que ia acontecer? O que estava no coração dessa pessoa, dessa viúva aqui? Comer e depois? Comer e? Isso estava dentro dela. Ela está falando, a boca fala, o coração está cheio. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. E aqui é o profeta, que é boca de Deus. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o a mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Isso aqui já é profecia e promessa. Amém? A farinha do cântaro não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, isso levaria 3 anos e meio. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A comida durou para Elias e muito tempo, para a mulher e para a sua, diga, família. Família, irmãos. Família. Não era só a mulher, era a família. A farinha do cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Presta atenção no verso 10. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava a mulher viúva apanhando lenha, gravetos, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Irmãos, essa mulher, e fazendo uma conexão aqui com as 2 histórias, vai fazer sentido, vivendo diante de um cenário desafiador, que era o cenário que a família de Jesus, os discípulos depois, todo aquele povo, quando Jesus nasce, era um cenário desafiador, de perseguição, e para tentativa de matar. Jesus teve que ficar escondido como Moisés ficou, porque quem queria matá-lo? Herodes. Era desafiador o cenário. Decide sair de casa e ir para a porta da cidade, pegar gravetos para fazer uma comida para ela e o seu filho, depois de esperarem a morte. Agora, olha isso aqui. O que o Espírito ministrou especificamente na minha vida, através dessa atitude, em ir buscar 2 gravetos para acender fogo, fazer comida e esperar a morte. Tem uma chave aqui, irmãos, nesses gravetos. Quando a viúva decide apanhar e catar gravetos, é que muitas vezes os gravetos que buscamos para acender o fogo
tem mais a ver com o passado de dores, com o cenário caótico, com a desesperança, com a falência, a escassez, as perdas do passado, do que com os planos em esperança e paz e prosperidade no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Essa história mostra para mim que essa mulher estava interessada em pegar gravetos, acender o fogo, preparar uma comida e dizer: vamos morrer. O plano não era: vamos preparar uma comida e vamos clamar ao Deus dos nossos antepassados, o nosso Deus poderoso, que Ele vai prover algo. Quem é que chega na casa, na vida dessa mulher? O profeta. E o profeta representava quem? Deus. Ei, tem gente aqui pegando gravetos para fazer um fogo, preparar uma refeição e pedir a morte. Não tem mais esperança. Tem gente que está falando: eu não aguento mais. Eu vou na igreja, não melhora. Eu sou fiel, a coisa não prospera. Eu vou aos cultos, eu estou na célula, eu converso com minha família, continua com os mesmos problemas. E tem alguns que verbalizam: eu preciso ir, me leva, Senhor. Como Elias falou: me leva. Eu tenho uma doença no meu físico e eu não consigo imaginar eu curado. Essa perna vai acabar. Esse braço não tem jeito. Muitas vezes, a força que nos resta, usamos na busca dos gravetos para acender o fogo, alimentando que tudo acabou ou que está prestes a acabar. Presta atenção. Toda a família já passou ou vai passar por um sofrimento. Se a tua família não está passando hoje, vai chegar alguma coisa daqui a pouco. Porque é o processo da vida. Não tem como a gente escapar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para essa mulher, irmãos, aqui essa viúva já tinha chegado ao fim. A morte seria o próximo passo. Comer e esperar a morte chegar. Mas deixa eu falar algo. Para muitos, tinha acabado a humanidade com a queda de Adão e Eva. Não tem mais jeito, a coisa não melhora. O povo pede perdão, o povo dá as costas para Deus, Deus manda juízo, e era essa gangorra. O povo pecava, Deus mandava um profeta, o profeta anunciava, o povo se restaurava, era restaurado. Daqui a pouco o povo está de costa para Deus, dando as costas para o Senhor, construindo bezerro, construindo altares a outras entidades, e eles estavam vivendo essa gangorra. Então alguém chega e fala: não tem mais jeito. O próprio Deus chega para Jeremias: não clama, porque eu não vou te ouvir. Meu Deus, você imagina ouvir da boca de Deus um profeta assim: não me clama, porque eu vou matar todo mundo. É forte ou não é? Jeremias, não adianta você clamar. E Jeremias continuava clamando. Jeremias está no fundo de um poço, só tinha um pouco de água e barro. E o que Jeremias está fazendo naquele poço? Preso, falando com Deus. Aí Deus fala assim: eu vou movimentar. E vai alguém aí, pega Jeremias lá do poço. E aquele rei daquela fala assim: Jeremias, você quer encerrar sua vida onde? Ei! Talvez você diga hoje aqui: pastor, não tem mais conserto. Pastor, acabou tudo. Pastor, eu não consigo mais. Pastor, olha como é que está a minha vida. Deus só precisa de um pouquinho de água e de um pouquinho de barro para começar tudo de novo. O que ele faz com Jeremias, ele pode fazer com a gente. Por isso que Jeremias 18, ele pega, desce até o casa do oleiro e restaura. Que tinha a ver com Israel. Você está pensando que acabou porque teu filho caiu. Você está pensando que acabou porque o teu marido está lá com problema. Você está pensando que acabou porque a crise financeira chegou. Você está pensando que acabou, como agora a gente está vendo aqui as notícias do Rio de Janeiro, que aquelas mães, o desespero dos governantes muitas vezes. Acabou tudo, acabou o Rio de Janeiro. Mas levanta sempre alguém com voz profética e fala assim: o que você está pensando que é o fim, Ele está aqui para dizer: eu vou fazer algo novo. Vamos pensar, irmãos. Vamos analisar o que significa cenário de morte nas vidas hoje. E o que foi alimentado dentro desse cenário. Pessoas que alimentam o passado, culpa, perda, traumas, feridas. Alguém não muda, eu não mudo, outro não muda. Então a gente está olhando todo esse cenário. Como eu ouvi recentemente, eu vou embora do Brasil. Eu não aguento mais o Brasil. Esse Brasil acabou. Você sabia que tem gente hoje dentro da igreja pensando só isso? Não tem mais jeito para o Brasil. O Brasil acabou. Tem gente dizendo assim: olha, o Brasil não tem mais esperança.
O Brasil não tem mais isso. Aí tem gente que fala para a família, esse homem não tem mais jeito. Irmãos, eu tenho uma mãe aqui na igreja, que quando o filho não está no culto, ela traz a foto dele aqui na frente. Todos os cultos que ela vem sem o filho, ela traz a foto dele. Aí o pessoal pode falar assim, nossa, mas porque a foto, o que é uma foto? O que é uma visão? É uma fotografia do futuro. Só uma visão. Uma fotografia do futuro. Ela teve uma visão. Então ela olha para a foto e fala assim, Senhor, ele não vai mais sair desse altar. A data vai chegar. O que estão dizendo que é para a morte, eu estou falando que é para a vida. Igreja, presta atenção, eu vou fechar aqui. Quando essa mulher apanha 2 gravetos, a ideia central era acender o fogo, fazer o bolo e morrer. Os 2 gravetos eram um sinal para o fim. Diga assim comigo, os 2 gravetos, na visão da viúva, era o sinal do fim. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente perto de você, dizendo assim, é o fim. E se é que você não já disse isso. Mas hoje, eu quero te mostrar que de 2 gravetos, pode ser o início de uma nova jornada. Quantos creem nisso? Um novo tempo, uma nova vida para você, homem, mulher, filho, filha, famílias. É andar na terra com a cabeça no céu. E como é que você anda na terra com a cabeça do céu? Vem cá, Erics, rapidinho. Como é, pastor? Mas é o fim, chegou, pastor. Aonde você pensou que era o fim, porque pega graveto para fazer tudo isso? O Simeão vai assim, eu estou ficando velho já. Está chegando o fim. Mas ele está crendo que a promessa vai se cumprir. O Espírito falou. Quando pensa que vai acabar, já a idade está avançada. Mas não é o fim. Porque quando você pensou que era o fim, não tem 2 gravetos para preparar o alimento para a morte. Agora, não é graveto para acender fogo. Eram 2 gravetos. Você nunca vai esquecer isso. O diabo quer que você pegue 2 gravetos, prepare a comida e fique pedindo a morte. Mas Deus, aonde você viu o fim, Cristo vê uma esperança, irmão. É isso aqui. É isso aqui. Sabe, amada igreja? Obrigado, meu filho. O Vini Braga está aqui? Pega lá. A gente olha para aqui e fala assim, pastor, mas são 2 baquetas. Isso não está na minha história, pastor. Então eu vou te trazer um negócio que vai lembrar. Quando você pensa que é o fim, para a tua cabeça sair da terra e conectar com Cristo. A Bíblia fala que, aqui, pode deixar, eu vou segurar isso aqui. Aqui, ó. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Por que a gente pensa tanto na terra? Porque a nossa cabeça está na terra. A gente esquece que a gente vai morar eternamente com o Senhor. A gente fala assim, acabou. Roberta, você está me entendendo? Está aqui, ó. Aqui, ó. E você vai experimentar isso hoje, minha filha. Que você não sabe o que a Roberta está passando. Mas eu não posso olhar para o que ela está passando. Eu tenho que olhar para a cruz, que já levou o que ela está passando. Aliás, levou o que ela estava passando. Vamos corrigir aqui o português. Essa cruz, ela não foi enfeite, minha igreja. Meus amados irmãos. Essa cruz não foi um pedaço de 2 madeiras. Isso aqui foi para mudar destino. Sucesso sem cruz é fracasso. Grava essa frase no teu coração. Sucesso sem cruz é fracasso. Você tem que olhar para isso aqui e falar assim, eu estava pegando 2 gravetos, eu estava esperando a morte. Né, Ricardo? E Cristo pegou 2 madeiras e falou assim, eu vou morrer nelas. Irmãos, presta atenção.
O sangue nos umbrais marcava os umbrais das portas. O anjo da morte passa. E ninguém dos filhos dos hebreus que tinham sangue nos umbrais morreu. Mas os filhos daqueles que nasceram no Egito e de qualquer outro lugar, que o sangue não estava nos umbrais, morreram. E foi um gemido no Egito. A gente vai esperar o gemido, irmãos? Ou a gente vai começar a chorar antes por um povo que ainda não conhece a esperança? Tem gente aqui enferma. Isaías 53 diz assim: porque Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas dores. Então onde é que estava a dor da viúva? A dor estava sendo reproduzida para a morte. E onde é que está? O que a sua dor está fazendo com você? Está te dando vida? Está te apontando para a vida? Irmãos, eu tenho pessoas aqui hoje que estão chorando há anos por uma perda. Ainda não venceu o luto. Está na hora de você vencer esse luto. E aqui está o remédio. Eu queria pedir para você ficar de pé, por favor. Coloca aqui. Pode colocar aqui. Isso. Eu fecho essa palavra. Como é que você quer terminar a sua jornada? Com corpo e cabeça na terra? Ou você quer terminar com corpo e cabeça no céu? Mas ainda estamos aqui. E eu queria chamar a banda. Eu queria que a gente orasse aqui. Pastor, promete, estou acabando. Você tem uma cruz. Você tem uma história. Mas eu queria chamar todos aqui à frente agora, que tem uma enfermidade. Você tem uma enfermidade no seu físico, na sua alma, no seu espírito? Pode deixar o seu lugar. Apresente isso na cruz de Cristo. Isso, pode apresentar. Enquanto as pessoas estão vindo, presta atenção que eu vou te falar. Pastor, eu estou doido para ir aí na frente, é só para quem tem enfermidade? Não, se você entende que você precisa vir, é só você sair do seu lugar e vir. Pastor, eu quero. Então venha. Quem for chegando, vai para os lados. Isso. O que eu vou contar aqui, a glória é só de Deus, ok, irmãos? É só de Deus que eu vou te contar aqui. Mas eu estava nesse retiro e o pastor me chamou para orar por uma pessoa que estava sentada numa cadeira. E ele veio, quando ele veio sentar na cadeira para lavar os pés dele, ele veio puxando a perna. E ele, quando o microfone foi me dado, eu perguntei: o que o senhor tem na perna esquerda? Ele falou assim: é uma dor, é um problema, eu não consigo dobrar mais. E nós fomos orando e declarando sobre aquela perna. E aquela perna paralisou ele por muitos anos. Aquela perna trazia para ele vergonha, trazia dor. Quando ele olhava para a perna, ele parava. E não era só o parar do movimento do físico, era parar a vida dele. Uma vergonha, uma dor profunda. Irmãos, quando eu comecei a orar por aquele homem, eu me coloquei no lugar daquele homem. Eu tive uma compaixão por aquele homem. E quando a gente começou a orar, quando a gente acabou de orar, eu falei assim: em nome de Jesus, levanta e anda. E ele ficou em pé. E ele pegou a perna dele esquerda e conseguiu trazer, isso anos sem conseguir fazer. Ele trouxe a perna dele até aqui assim. E a gente disse: glória a Deus. Só que quando ele ia se movimentar, Fernando, ele falou assim: pastor, está uma dor aqui na minha lombar, que eu não estou aguentando ficar em pé. E essa dor não estava nele. Eu falei: perfeitamente, vamos orar. E colocamos a mão na cintura dele e começamos a ministrar. Presta atenção, igreja, quando eu falei assim: em nome de Jesus, você agora vai andar e você vai correr. Chamei o pastor Antônio, que pregou aqui do Maranhão. Falei assim: pastor Antônio,
corre com ele. Irmãos, esse camarada começou a correr. Você está comigo aqui? Ele começou a correr, mas ele começou a correr, Cleber, como um filho livre. Eu via, irmãos, eu vi com os meus olhos espirituais um filho que estava preso, mas agora ele estava correndo. Ele estava saltando, irmãos, ele começou a saltar. 500 pastores gritando, saltando de alegria, porque um aleijado, ele era aleijado, irmãos, passou a andar, passou a correr. Quando eu vi aquele movimento, irmãos, eu lembrei dos homens da nossa igreja, eu lembrei da nossa igreja, eu lembrei de famílias que hoje podem estar paralisadas. Mas quando eu aponto para esse endereço aqui, irmãos, o movimento do céu vem sobre você. Porque Cristo ressuscitou, irmãos. Então ele está em movimento. Nós estávamos na cela. A Priscila está aqui com o Fred. Eu acho que está aqui na frente. Priscila teve uma enfermidade na coluna. Ela me procurou aqui na cela. O Fred esteve junto com a gente, pôs a mão aqui na coluna dela. Ela foi para casa. Depois de 3 dias ela me liga, ela me manda uma mensagem: pastor, só para te dizer que eu estava esperando. Vai que a dor volta, né? Ela está curada de uma dor que ela tinha desde quando ela retirou algo daqui das costas. E eu poderia passar a noite contando vários milagres. E que bom te ver aqui. É um milagre. Amada igreja, eu estou pregando sobre Jesus hoje. Aí a gente tem que voltar a falar de Jesus, irmãos. Essa história, quem aqui já tinha ouvido um sermão nessa história, levanta a mão. Ninguém, uma pessoa. Você está entendendo? Por isso que eu preguei nesse texto também. Você nunca vai esquecer essa passagem. Mas eu quero dizer que você não vai esquecer por causa de Jesus. Porque Jesus nasceu no coração de Simeão. Eu queria que nós vamos adorar um trechinho desse cântico. E eu creio que Deus está aqui e Ele habita no meio dos louvores. Eu creio que Ele pode levar agora enfermidades, vícios, traumas, dores. Você crê nisso? Então, se você puder, erga as suas mãos aos céus e comece a dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui.